Olá, olá, todos sejam muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 27 de setembro de 2022. Como vocês podem ter percebido, eu estou num cenário diferente. Eu estou em Vitória, aqui no Espírito Santo. Vou participar da Vitória Summit, Coffee Summit, que é um evento que acontece aqui, organizado pelos exportadores de café aqui em Vitória, no Espírito Santo. Então, a partir de amanhã e quinta-feira tem esse evento e eu vim participar. E eu vou tentar fazer o programa hoje usando só essa tela, então talvez fique um pouquinho confuso, mas temos que tentar. Hoje um dia acordando um pouquinho mais do início da semana, né? Segunda-feira, principalmente, ele estendeu perdas da última sexta-feira, uma aversão global imensa no mercado. Então, ontem foi mais um dia, mais um banho de sangue no mercado, o dólar DX renovando máximas ali históricas, maior cotação em mais de 20 anos. O dólar nosso voltou a tocar até acima de R$ 5,40, então foi o que acabou segurando um pouquinho o preço da soja, do milho nos portos ali, foi essa disparada do dólar. Hoje o cenário já começa com uma leve recuperação técnica, podemos dizer. Ontem foram colocados, olha, Paulo, bom dia, Lê, está do lado do Palácio do Café. O Palácio do Café está aqui, ó, na minha frente, na janela, Gold Tulip, aqui. Me pergunta, então, voltando, o dólar teve renovação de máximas históricas, a nossa taxa chegou a 5,40, acabou segurando os preços nos portos ali, aqui no Brasil. O PPI dos combustíveis já voltou a defasagem, ontem o petróleo veio quase a $75 o barril, hoje está voltando um pouquinho. Então vamos dar uma olhadinha agora em como que estão os preços nas bolsas internacionais. Deixa eu ver. Compartilhando a tela, vamos começar pelo bar chart aqui. Então nós vemos hoje um cenário mais bonitinho para as cotações, pelo menos para quem comercializa produto no mercado físico, já que nós estamos com todas as cotações em verdinho, né? Deixa eu colocar no milho da Bolsa de Chicago, não na B3, porque ele não abriu ainda. O dólar DX, começando por ele, que foi o grande vilão ali do mercado financeiro nos dois últimos dias, 113,65 pontos. É gigantesca essa cotação, hoje voltando um pouquinho, 0,19%. O mercado, ele ainda está com essa aversão ao risco. Então, há muitas preocupações com relação à guerra lá, qual é a escalada. Hoje, se eu não me engano, é o último dia do referendo lá para anexação daquela faixa leste da Ucrânia lá. Ontem o presidente da Ucrânia, o Zelensky, falou que a situação ali é realmente crítica, eles estão fazendo o máximo que eles conseguem para tentar manter esse território sobre seu domínio, mas não está fácil. Não está fácil. As pessoas que estão indo fazer essa votação lá no referendo com a cédula preenchida já, aqueles problemas que nós conversamos ontem, que a mídia internacional está mostrando, pessoas com máscara, com chapéu, não é possível ver o rosto, não apresentam documento, nós nem sabemos se são realmente cidadãos ucranianos ou são soldados russos se passando. Então, eu acho que dificilmente a Rússia vai alegar que perdeu esse referendo e que a população quer continuar como território ucraniano. Eu tenho para mim quase que certo que eles vão anunciar que o referendo foi positivo e talvez seja tão declaradamente manipulado que eles podem dizer que 100% da população aceitou esta anexação. Então, esse é um dos fatores que colabora para essa aversão ao risco. Mas a gente já sabe, inflação disparando, o Banco Central norte-americano acabou de realizar mais uma alta na taxa básica de juros, lá de 75 pontos base, veio em linha com o mercado. O que acabou surpreendendo um pouco o mercado foi o discurso do Jerome Powell após o anúncio da elevação da taxa de juros, apontando que deverá manter essa taxa mais elevada e por mais tempo do que previamente. Então, aquelas apostas de taxa terminar em 3,75%, 4% ao ano já pularam um degrau, já 4,25%, quem sabe até 4,50%. Alguns chegam a falar até em 5%.
Então, esse cenário acaba levando investidores ou capital financeiro, capital especulativo do mundo para o câmbio, para a segurança do dólar norte-americano, né? Então, sai do ouro, sai de commodities, sai de ações de empresas e vamos para o dólar norte-americano, vamos para juros, vamos para algum rendimento que seja um pouco mais seguro em comparação com essa renda variável maluca que nós temos. Então, nesse momento aqui, caindo 0,18, tá, para colocar na conta do ajuste técnico, então isso acaba até que parcialmente favorecendo a cotação das commodities agrícolas. Você vê que todas estão operando no verde, mas não é muito verde, não. Começando pelo petróleo, o petróleo está subindo hoje 1,41% a $77,77 o barril do petróleo norte-americano. O que o mercado já começa a falar? Aqui está a notícia na Reuters, que aonde que eu vi aqui, eu acho que é essa notícia aqui, que dia 5 de outubro vai ter uma reunião da OPEP, mais uma reunião da OPEP. E já ventila-se que ela pode cortar a produção nessa próxima reunião, já que a demanda caiu, os preços caíram, então ela pode usar a sua desculpa que vai cortar a produção porque vem um superávit nesse final de ano. O que nós sabemos, ou pelo menos estimamos, especulamos, isso é geral aí no mercado de todos os analistas, é que a OPEP fará o máximo possível para manter as cotações do petróleo do tipo Brent o mais próximo $90 o barril, nesse momento está 85. Então o mercado imagina que ela vai reduzir, que o cartel vai reduzir sua produção para tentar fazer os preços voltarem. Além disso, nós temos uma sazonalidade de alta pela frente agora por causa do inverno, muito consumo de retinol, por exemplo, o fundo sazonal nós já sabemos que é em setembro, então o movimento de hoje, apesar de ser mais forte do que o mercado esperava, ou pelo menos eu esperava, né? Eu acredito que a gente vai ter mais uma pernada de alta para cima aí, só olhando pelo lado da sazonalidade. Quando nós olhamos esses fatores aqui, ainda da OPEP podendo cortar produção ainda e puxando o consumo do retinol devido à crise do gás, eu acho que a gente tem alguns elementos importantes ali para uma nova alta do petróleo. Além disso, a China começou as refinarias de petróleo começaram a refinar agora. Então, tem muito trabalho para ser realizado à frente ainda com relação a compras de petróleo pela China, então eu acho que a gente tem elementos ali para alta. Outra coisa que está puxando as cotações hoje é o furacão Ian, que está passando pelo Golfo. Apesar dele, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês, eu não vou conseguir nesse computador, mas o Ian, ele não está indo exatamente como foi aquele furacão de setembro do ano passado, que ele entrou pelo oeste de Cuba e atingiu em cheio o New Orleans, pegou os portos ali, acabou destruindo vários terminais de exportadores de grão. Esse está indo um pouquinho mais para o lado, então ele vai pegar mais a Flórida ali. Mesmo assim, causa apreensão que algumas plataformas no Golfo do México possam ter a sua produção reduzida por questão de segurança. Vão retirar a tripulação que trabalha embarcada nessas plataformas, vão levar para a terra também por questão de segurança, então pode ser um movimento similar ao que nós vimos no ano passado, de uma redução temporária até que a tempestade, até que o evento climático acabe saindo. Então, além disso, a correção técnica também é o que está puxando as cotações do petróleo hoje, tanto na Bolsa de Nova York quanto na Bolsa de Londres, o petróleo do tipo Brent. Quando o petróleo sobe, ele acaba puxando várias outras commodities. Um exemplo é o algodão, que teve uma queda muito forte nos últimos dias, hoje está subindo 2,25% a 90,36 centavos de dólar por libra-peso. O café também vem na carona, o café que ontem também teve um dia de alta nas cotações. O que me preocupa é esse candle aqui, ó. Deixa eu aumentar o zoom aqui, esse pavio aqui desse candle, você vê que ele chegou a subir no início do dia, acho que nós estávamos, ontem eu não lembro se eu fiz, ontem eu fiz o programa, ele chegou a subir 5% na máxima do dia e recuou bastante, então entrou uma força vendedora muito forte nas cotações do café,
e acabou segurando esses preços nesses patamares. Sempre que acontece isso, pelo menos eu fico um pouquinho preocupado se há força para subir, a força de subida para a commodity. Hoje ele está estendendo essa alta, um pouquinho mais leve, 0,65% nesse momento, 225,25 centavos de dólar por libra-peso. A gente vê que já apareceu um candlezinho, ou seja, ele já fez um movimento de alta e voltou a cair, ou seja, voltou a cair não, desculpa, perdeu essa força do início da sessão. Daqui a pouquinho, 9h30, o mercado abre, a gente vê a definição para onde que vão os preços do café. O mercado continua apertado, a gente sabe que a oferta global da commodity ela é justa, não há um superávit, até o Rabobank, que tinha uma expectativa de produção muitíssimo otimista, já tirou de superávit para déficit de café, era um superávit de 1,7 milhões de sacas, voltou para um déficit de 1,3 milhões de sacas. O USDA, pela periodicidade dos seus relatórios, ela ainda não alterou com relação à oferta e à demanda do café, mas a Conab já reduziu também o do Arábica, que é o contrato KC, de 35 milhões para 32 milhões e uns quebradinhos, 32 milhões e meio. Então, o mercado sabe que a oferta de café que chegou no mercado agora, ela é menor do que estimada anteriormente. O problema é que temores de recessão acabam segurando as cotações. E nós temos aquele negócio no mercado do café, né? Se somarmos o consumo do Brasil mais as exportações, elas são maiores do que a oferta e os estoques. Então, há algum problema, alguma divergência de dados ali na publicação desses dados. Então, como eu mostrei para vocês ontem a notícia aqui, os órgãos brasileiros aqui, metodologia de cálculo, de levantamento de safra, para que a gente tenha algum número mais próximo à realidade. Eu vou participar desse evento que acontece aqui em Vitória, vai estar bastante tradings importantes, vai estar a Cochupé, que é a maior cooperativa do mundo de café, e mais os gigantes do setor. Eu vou tentar conversar com eles para ver o que eles acham com relação a esses números de oferta e da demanda, e eu trago para vocês em algum momento ali para nós vermos o que os gigantes, quem mexe o mercado, realmente está pensando. Mas hoje, o preço subindo agora, subindo quase 1%, 226. O trigo que caiu bastante nos últimos dias, voltou a subir hoje. Nós vemos aqui esses dois candles. Ele saiu de uma máxima aqui de 9 dólares e 22 na máxima, e ontem ele fechou aqui a 8,58. Hoje ele está subindo um pouquinho. Qual que é o principal vetor da alta de hoje? Primeiro, correção técnica, né? Depois de uma queda deste tamanho aqui, é natural que a gente tenha uma realização de lucro pela parte vendedora. Então, caiu, vou realizar um lucro. Pode ser a tendência? Não sei. Sinceramente, não sei. Mas ontem o USDA trouxe dados de avanço do plantio lá. E nos Estados Unidos, e no hemisfério norte, está sendo plantado trigo de inverno. E, esse é a condicional, é isso daqui. E o plantio chegou a 31%. Então ele está um pouquinho acima, ó o solzinho vindo aí, está um pouquinho acima da média dos últimos 5 anos. Está um pouco abaixo do ano passado, mas está acima da média dos últimos 5 anos. Qual que é o problema? Aqui é a qualidade da lavoura. Aqui a qualidade ainda continua ruim, as qualidades da lavoura desse trigo que está sendo plantado agora. Claro que é muito cedo, ele vai entrar em hibernação daqui a pouquinho, no mês de novembro. Ele entra em hibernação, vai acordar só no início do próximo ano, lá por março, finalzinho de fevereiro, março, ele começa a sair dessa hibernação, termina o seu desenvolvimento, em maio já começa a colheita do trigo de inverno, a finalzinho de abril, maio começa a colheita, em junho começa a temporada do trigo, né? O trigo começa a temporada um pouquinho antes, em comparação com o milho e com a soja, que começa em setembro a temporada. Então, esse número acaba ajudando a sustentar os preços ou elevando. Ontem, mais uma elevação nas estimativas de produção do trigo lá na Rússia. A IGC, International Grain Council, ela já tinha elevado essa produção
E hoje a Mars também elevou a produção russa para 95 milhões de toneladas, o que a estimativa anterior era de 88,8 milhões. Então, mais uma evolução. Mas aqui nós caímos naquele problema, como serão as exportações? Vai continuar o ritmo que está hoje? Hoje está muito bom o ritmo ainda, apesar de serem alguns países só que estão comprando, o caso da China principalmente, que está comprando muito trigo russo por lá. Como que ficará esse processo de exportação? Principalmente se a Rússia quiser anexar mesmo essas quatro regiões ucranianas ali, Kherson, Zaporizhzhia, Lugansk e me fugiu o nome da outra ali, a região de Donbass. Só que eles cortaram a previsão do milho. Claro, cortaram um pouquinho, a produção russa não é tão grande assim, mas eles cortaram para 16,4 milhões de toneladas, eram 16,7 milhões anteriormente. Então, mais um corte na produção global de milho. É brincadeira que parece que todo dia nós temos um corte nas expectativas, nas estimativas de produção de milho. Trigo aumentando, milho caindo. Então, provavelmente a gente vai ter um consumo crescendo de trigo, porque o preço tende a cair, a depender dessa situação da Rússia. Então, a proteína do trigo deve ficar mais barata do que do milho, vai fomentar o consumo de trigo, enquanto o milho deve permanecer muito caro realmente. Falando em milho, hoje ele subindo, depois de algumas quedas, hoje ele está subindo também baseado nessa lentidão dos trabalhos de campo por lá. Então, hoje subindo 0,38% nesse momento, a $6,68 o bushel. Nós vemos aqui que ele fez um movimento de alta naquele relatório do USDA lá que reduziu a expectativa de produtividade lá nos Estados Unidos, já era o número esperado, tanto que no dia que foi divulgado esse relatório, o movimento foi bem pequenininho, no outro dia acabou fazendo quase um spike de preços e desde então ele começou a voltar. E nós já vimos demanda fraca, as inspeções para exportação divulgado ontem trouxe um número muito fraco aqui, realmente, eu acho que 500 e umas mil toneladas lá, enquanto o mercado esperava um número próximo a 850 mil toneladas. Além disso, nós já vimos ontem também que o consumo de etanol, de milho para fabricação de etanol caiu bastante. Então, os preços reagiram para baixo, né? Há muitos fatores também que pressionam as cotações do milho. Então, hoje fazendo uma correção técnica. Então, indo para o milho, vamos ver aqui, só um segundinho enquanto abre a tela, nós vemos que a colheita, ela chegou em 12%. A média dos últimos 5 anos é 14%, então um pouquinho abaixo, 2 pontos percentuais, ok. Mas no ano passado era 18%, então realmente está lento. Por que está lento? Porque o desenvolvimento ainda não está completo em muitas áreas. No meio oeste, aí nós estamos falando do norte de Illinois, de Iowa, Dakota, Nebraska, Kansas, agora que começou a avançar os trabalhos de campo por lá. E os rendimentos relatados pelos produtores, eles estão baixos, estão mais baixos do que a estimativa do USDA, segundo relatos destes produtores. Então, esse fator acaba dando suporte para os preços, por isso que os preços pararam de cair. Quando nós olhamos as condições de lavouras, elas ficaram estáveis na semana. Então, estáveis, mas lá embaixo, né? Condições muito ruins. Então, elas ficaram estáveis na semana, tanto condições boas e excelentes continuaram aqui em 52 pontos, mas nós vemos que as condições excelentes tiveram uma queda de 1 ponto percentual e as condições boas elevaram esse 1 ponto percentual. E as condições ruins e muito ruins também ficaram estáveis, mas olha a diferença para os 2 últimos anos. E nós também temos visto ali vários reporters ali de várias agências reduzindo a oferta global de milho. Com exceção do Brasil agora, que basicamente finalizou a colheita do safrinha, todos os outros países estão com problemas de produção. Estados Unidos, problemas de produção, Europa, China, Argentina. Então, com exceção do Brasil, que terminou agora, todos os outros países com algum tipo de problema devido ao clima. Clima muito quente, clima muito seco, então reduziu a produtividade. Nós ficaremos este ano
com a produtividade, com a oferta global mais baixa desde 2011. E olha que 2012 foi o ano que teve aquela quebra histórica nos Estados Unidos, mais de 60% de quebra por lá. Então, um número muito baixo realmente para o milho. Caiu por uma baixa demanda, mas nós temos aí fundamentos para sustentar os preços lá na Bolsa de Chicago, pelo menos até a entrada do safrinha, ou até a chegada do safrinha aqui no Brasil. Como eu mostrei a matéria da Reuters ontem, o mundo olha para o Brasil como se fosse o salvador para a oferta de milho, porque o restante do mundo terá problemas, ou pelo menos projeta-se que terá problemas. Aqui na nossa B3, continua aquele lenga-lenga dos R$90 a saca. Então, considerando o aftermarket de ontem, um fechamento com uma alta de 0,12% a R$ 89,90. Até o gráfico aqui no Zoom, a gente vê que ele não sai dessa região. Então, quem está operando day trade deve estar ganhando alguns poucos centavos ou perdendo alguns poucos centavos. Então, nós olhamos aqui que há bastante tempo, numa média, ele tem ficado nessa faixa de R$90. Em algum momento ele vai ter que ter a definição. Eu acho que a depender da Bolsa de Chicago, depender das obrigações financeiras que normalmente vencem agora nesse finalzinho de mês de setembro, início no mês de outubro, a gente pode ter uma pressãozinha de curto prazo para os preços do milho. Vai cair para 85, 80? Acho pouco provável. Mas talvez ele perca essa região de 89 ali, venha para 88, 87 e alguma coisinha. Mas é uma possibilidade a depender de quão grande está a capitalização desses produtores para honrarem esses compromissos agora nos próximos dias. Colheita da safra de verão tem ido muito bem, realmente muito acima da média dos últimos anos. Então, a gente tem tantos fundamentos para baixar um pouquinho, quanto fundamentos para alta. A alta, principalmente olhando para a escassez global de trigo, Brasil bastante demandado, realmente, expectativa que setembro termine com exportações acima de 7,2 milhões de toneladas, segundo a ANEC, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, e em outubro já há mais de 2,5 milhões de toneladas nomeados para exportação. Indo para a soja hoje também está fazendo uma recuperação, ela que voltou a se aproximar de $14. O bushel ontem, na mínima do dia, ela veio a 14,08, fechou em 14,11. O bushel hoje também fazendo um movimento de recuperação técnica. Nós olhamos que o farelo também está operando em alta, mais 0,57%, então também podemos colocar na conta de ajuste técnico ou de recuperação técnica nos preços, porque ó, como o farelo caiu. Claro, ainda se traçarmos uma LTA, uma linha de tendência de alta, ele pode estar testando essa LTA e ele deve ter parado as cotações nesse suporte que é a LTA. Então, ele não rompeu essa LTA ainda. Então, pode ser uma correção técnica realmente, os preços subindo um pouquinho hoje. O óleo de soja também subindo 0,58%, mas ainda bem baixo. Pressão nos óleos vegetais, já conhecemos, estoques na Malásia, Indonésia crescendo bastante, na Europa crescendo bastante também os estoques de óleo vegetal. As expectativas de uma safra de soja global muito boa para o próximo ano também acabam ajudando a ter pressão nos óleos vegetais, até estimativas de queda no consumo de biocombustível devido à recessão global. Então a gente tem um cenário negativo para o óleo de soja. Então hoje também fazendo uma recuperação técnica, uma alta de 0,66% a 62,87 centavos de dólar por libra-peso. A soja também está com o plantio, a colheita, bem atrasado lá nos Estados Unidos. Então vamos dar uma olhadinha. A soja sim está com números bem abaixo tanto da média dos últimos anos quanto do ano passado. Então está com 8% colhido só este ano. Ano passado eram 16%, ou seja, o dobro. E olha que nós tínhamos uma expectativa de oferta maior do que nós temos esse ano. Então 16% ano passado, 8% esse ano e 13% com relação à média. O mercado esperava um número entre 11% e 13% realmente. Então, um número bem decepcionante.
Condições de lavouras, elas continuam estáveis também, assim como no milho, elas ficaram estáveis e a tendência agora é essa. Você vê que, até pelo gráfico, a gente vai ter mais 1, 2, 3 semanas no máximo ali de relatório de condições de lavouras. Então, hoje estável, a soja ficando aqui em 55%, você vê que ficou no 0 a 0, condições ruins e muito ruins ficaram em 15%. É um número acima da média dos últimos anos, mas não é tão ruim assim. Produtores continuam relatando rendimentos menores do que as estimativas dos órgãos oficiais. Então, talvez a gente tenha mais um elemento para sustentação de preços. A Argentina continua acelerando as vendas por lá. Ontem, o ministro da Agricultura da Argentina disse que aquilo que for negociado durante esse mês de setembro vai ter ainda a paridade de peso dólar em 200 pesos por dólar, ou só a moeda soja lá, o soja coin, até a execução do contrato. Então, vendeu dia 30 de setembro, último dia do mês, mas vai executar esse contrato no começo de novembro, para o dólar entrar nesse período, ok, ele tem a paridade a paridade do estímulo do governo argentino. Então, isso acabou também animando os produtores. E pelo fluxo que nós temos visto, ontem as vendas de soja foram muito ruins, 285 mil toneladas. É brincadeira, o menor volume inspecionado para exportação do embarque desde setembro de 2021. Para você ter uma ideia como está justamente no momento que a safra está chegando, é o momento que deviam acelerar. Mas, como a expectativa do mercado era, e ela está aparentemente se cumprindo, a Argentina roubou grande parte desse início de programa norte-americano. Isso pode deixar um estoque maior de soja. O plantio aqui no Brasil tem avançado muito bem também, esse sim está bem acelerado. Ontem saiu uma matéria na Reuters, que com certeza eu não vou achar agora, mas duas consultorias colocaram, eu acho que está no Discord nosso, duas consultorias colocaram as estimativas de plantio aqui no Brasil muito acima do ano passado, e isso sinal do clima bom neste momento. Então tivemos aqueles 2 anos, que foi 2021 e 2022, com Laninha, né, nessa temporada, a gente está com o clima mais favorável realmente. Então, nós vemos que o produtor avançou com esse plantio. Então, eu coloquei aqui, foi no Notícias, não, foi na soja, no nosso Relatórios Agro. Lembrando que quem quer assinar o Relatórios Agro é só até sexta-feira, com 30 dias grátis. Está lá na minha bio do Instagram. Segue lá. Então, eles colocam aqui que a Safras e Mercado estima que 2% da área nacional de soja já está plantada. Você vê, a média é 0,8 e a AG Rural estima 1,5 da área de plantio contra 1,5 do ano passado. Então, realmente, o plantio está muito bom devido ao clima muito bom nesse momento, principalmente aqui na região sul. Apesar que hoje eu estou no sudeste, né? Mas lá na região sul, choveu, faz bastante tempo que está chovendo. Então, clima favorável, plantio avançou bastante. Então, só dar uma passadinha no açúcar e nós já encerramos. O açúcar, hoje, vamos lá, mais uma alta forte do açúcar. Então, fazendo um movimento mostrando que há um déficit de curto prazo no mercado de açúcar. A expectativa de superávit de 3,5 milhões de toneladas para a próxima temporada, que começa em outubro, agora a da Índia. Mas, por enquanto, oferta restrita, prêmio de branco bem elevado, demandando açúcar matéria-prima e, inclusive, o açúcar lá na Bolsa de Londres, o açúcar branco subindo hoje um tasquinho 0,06 a $534,50 a tonelada. Mas o prêmio no mercado físico desse açúcar está alto. Esse açúcar deve estar sendo negociado próximo de $700 a tonelada nos portos na condição FOB ou Free on Board dentro do navio. E o açúcar bruto lá a 18,57 centavos de dólar por libra-peso. Então, déficit de curto prazo, expectativa de superávit no longo prazo. Se alguém apostou no açúcar, tem que ficar ligado aí com relação à sua posição. Então, vamos dar uma olhadinha aí, ver se tem algumas perguntas. Olha, foi bacana fazer o programa hoje.
nesse formato. Muita chuva no Paraguai, trigo por colher começa a preocupar, não é bom para o plantio de soja também. Estimativas da Argentina terá sua pior safra de trigo em 7 anos. Exatamente, vai plantar 22, vamos ver. Bom dia, ele está ao lado do palácio? Já conversei com o Paulo, bem à frente do palácio. Qual a influência da diferença entre o preço do milho base Campinas e o primeiro vencimento hoje da B3, que está em mais de R$5? Esse é o diferencial de base. Então, isso é normal, ele está negativo em relação à bolsa. Então, quanto mais longe você estiver da bolsa, da referência de entrega da bolsa, menor vai ser a cotação. Então, é aquela formação de preço. Milho B3 é Campinas, se você estiver em Sorriso, por exemplo, você desconta o frete. Isso é o diferencial de base. Eu não cheguei a ver os preços, que eu cheguei ontem aqui em Vitória à noite, eu não cheguei a ver os preços. E qual a influência, a diferença entre o preço do milho base Campinas e o primeiro vencimento hoje da B3, que está em mais de R$5? Para a decisão de comercialização, tem que olhar se esse diferencial de R$5 está acima ou abaixo do histórico. Estar negativo faz parte do jogo, assim como na soja também, ou milho do Porto através do PPE, porque você tem esse desconto de logística. Então, o diferencial de base estar negativo, ok, não é problema nenhum. Agora tem que ver se esse valor está acima ou abaixo do histórico. Ali a gente toma a nossa decisão, considerando, claro, os fundamentos do mercado. O problema do put é que nenhum país reconhece essa. Esse que é o problema. Esse que é o grande problema. Boa noite, Felipe. O Felipe deve estar lá na Austrália. Adriano, acho que estamos tomando milho torrado ao invés de café. Será? E é o Vicente que responde. Do café, eu já respondi. Lenga-lenga, cunheca. Esse ajuste seria pelo dólar? Talvez. Eu acho que é uma recuperação técnica das próprias cotações. O dólar também está fazendo uma recuperação técnica, assim como as commodities. Lembrando que a gente está na sessão eletrônica ainda, ou que a gente fala no mercado asiático. Daqui a pouquinho vem para o intervalo, 10 horas a Bolsa de Chicago entra em intervalo, 10h30 abre para o pregão regular, e é ali que nós vemos realmente, principalmente no comecinho da tarde, que é quando o volume de negociações se torna um pouquinho mais forte. Maurício, será que essa alta para a soja, já que o progresso do colheita está em atraso a perspectiva de queda dos estoques para o relatório de estoques trimestral? Olha, é difícil dizer, porque o mercado financeiro, o macro está pesando muito. E como a alta de hoje ela está pequenininha em relação às quedas, talvez por mais lenta que esteja a colheita, a chegada do produto ao mercado pode estar fazendo os preços caírem. Então, eu acho que a sazonalidade pode fazer o seu efeito mesmo. É difícil dizer para onde que o mercado vai num prazo tão curto, né? A gente pode estabelecer uma expectativa de tendência de médio e longo prazo. Curto prazo é muito difícil. No Paraguai, aqui 51% da área plantada. Não posso dizer que as condições de plantio são ideais, muita chuva e um pouco de frio ainda. Mas como soja e milho estava plantado até um pouquinho mais tarde, por exemplo, ali no Paraná, na região leste, o plantio começa no finalzinho de outubro, até meio de novembro. Mas, em comparação com o ano passado, como está esse déficit de açúcar pode afetar as ações da São Martinho? Não falo de ações trade da vida real. Ações não é comigo. Aí você tem que procurar o pessoal da Inside lá, procura o Pit Money lá no Instagram, ele sempre abre caixinhas lá, pergunta para ele, porque é a pessoa mais indicada. Aí eu falo só de commodities realmente. Então, isso aí, pessoal. Obrigado a todos que assistiram. Para quem é assinante Commodities em Foco, nós vamos rapidinho lá fazer o Morning Call de hoje e voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro e eu trago notícias nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, como que está o evento dos exportadores de café. Por enquanto, ficamos por aqui.